Queridos, vamos lá então? Mais uma aula. Antes de nós entrarmos no nosso tema, eu quero dizer para vocês que este tema de número 37, o substrato escatológico e a dinâmica da luta entre o bem e o mal, este é o último tema do nosso curso. Então, após algumas semanas, 3 ou 4 semanas, eu imagino, ou menos, não sei, vai depender do desenvolvimento que nós faremos. E tão logo nós encerrarmos, nós já daremos início ao nosso novo curso, conforme nós prometemos a vocês. Estamos agora já concluindo, enquanto fazemos o querigma, eu estou já preparando o novo curso, que de antemão quero deixar claro que não vai ter a mesma duração do querigma. Obviamente, o querigma tinha uma previsão de 4 anos, desde sempre foi essa previsão, em razão da quantidade de temas que nós estudamos, 37 temas estudados, sem pressa. Eu acredito que deve ter sido produtivo para vocês todos. Pelo menos, afora aqueles que nada dizem, os que dizem, dão algum testemunho acerca do querigma, todos, eles são bastante gratos a Deus pelo querigma, O querigma tem ajudado a ter uma compreensão melhor das coisas referentes a Deus, da doutrina, da Escritura. E, inclusive, alguns irmãos do querigma virtual que já fizeram seminários teológicos, faculdade de teologia, e que deram testemunho de que o querigma é um grande avanço acima de tudo que eles até então haviam estudado acerca da Bíblia nos seminários ou nos cursos de teologia, De todo modo, eu sou suspeito de falar porque eu tenho faculdade em teologia, Confesso aos irmãos, com todo respeito à própria teologia em si mesma, enquanto curso acadêmico, mas na época eu fiz por uma questão de necessidade de autoridade no assunto. Quando você vai falar da Escritura, então logo se alguém pergunta, você fez faculdade de teologia, você é formado? Você fala, não sou. Aí fala, então você não pode falar nada. Aí a pessoa já não ouve mais. Mas se você fez, então, teoricamente falando, você pode falar daquilo que você estudou. Então eu fiz exatamente para isso, para poder ter autoridade no assunto, para não ser alguém que fala sem ter passado pelo caminho normal de uma faculdade teológica, Mas esse modo de estudo do querigma, certamente, é muito mais eficaz, por quê? Porque ele trabalha com os principais temas da Escritura, usando a própria Bíblia como material, como a nossa bibliografia, a própria Escritura, para poder produzir todo o conhecimento necessário. Bem, de todo modo, o novo curso que nós teremos, ele não será da mesma duração do querigma. Então, nós pensamos aí em, no máximo, 1 ano. Porém, quero deixar claro a vocês que eu também não posso asseverar com exatidão se vai ser 8 meses, 10 meses, 1 ano, porque como vai ser a primeira turma desse curso, então nós vamos ter que ainda perceber como se dará o andamento da ministração dos temas que serão abordados. Eu digo isso porque os alunos do querigma, ou melhor, deste novo curso, eu acredito a maioria pessoas que já fizeram querigma, ou se não fizeram, são pessoas de igreja, Porque o nosso público são pessoas da igreja que acompanham o ministério. Então, nós vamos tocar em assuntos do novo curso que não é necessariamente temas bíblicos. Não será temas bíblicos, não é teológico. Ele é muito mais filosófico do que teológico. Na verdade, de teologia só vai ter mesmo alguns comentários e exemplos que nós daremos circunstancialmente quando necessário. Mas vamos trabalhar mesmo as questões de hermenêutica filosófica, leitura, interpretação, compreensão de texto, organização
do nosso pensamento e também do discurso. Então, vamos trabalhar nessa área. Estamos aí reunindo uma série de bons livros. Vamos trabalhar com uma bibliografia muito boa, né? Aprovada, digamos assim, nessa linha que eu tenho de formação, que é uma linha mais hermenêutica filosófica. Não sei se vocês sabem, mas no meio acadêmico acontece o mesmo, ou melhor, o mesmo que acontece no meio teológico. Por exemplo, assim como tem muitas igrejas, a maior parte das igrejas, elas são de natureza pentecostal, neopentecostal. Não é assim aqui no Brasil? A maioria das igrejas evangélicas ou são pentecostais ou neopentecostais. Depois vem um número um pouco menor, mas também muito significativo, obviamente, são as igrejas reformadas. Não é? E então, depois tem um grupo muito menor de igrejas chamadas Igrejas da Restauração, etc. Mas existem duas linhas no cristianismo, por exemplo, calvinista e arminiana. De modo que as igrejas, no geral, ou assumem uma linha, ou assumem outra. Não é assim ou não? A nossa igreja, o DEVAP, é um corpo estranho nesse meio teológico, porque hoje, inclusive, nós assumimos uma perspectiva de leitura e interpretação da Bíblia em comum, que é a nossa exegese, podemos colocar, ontológica, a exegese ontológica, que faz a leitura orgânica das Escrituras. Então, é uma coisa, isso quando eu falo um pouco estranha, no meio de todo mundo, porque é uma raridade você encontrar isso. Na verdade, nós estamos resgatando uma tradição de Orígenes, por volta de 160 e alguma coisa, depois de Cristo, que tinha um olhar alegórico das Escrituras, né? Orígenes entendia que a Escritura não podia ser lida e interpretada a partir, digamos, do método de estudo histórico-gramatical, mas que deveria ser compreendida numa perspectiva mais simbólica, né, do que realmente cada evento e cada situação da Escritura quer dar a entender ou dar o seu significado a partir de metáforas, né, a partir de uma visão mais simbólica da coisa, que é o nosso caso. Nós chamamos hoje de uma leitura ou de uma exegese ontológica, que é a leitura e interpretação orgânica das Escrituras, que procura colocar todos os eventos dentro do coração do homem. Então, no meio acadêmico também tem essas duas linhas. Tem o método tradicional, a maioria das universidades do Brasil, a maioria adota uma leitura historiográfica, tanto da filosofia, quanto da literatura, quanto da gramática, não é? Que é isso que vocês certamente devem ter estudado no ensino médio, em algumas universidades. Mas tem umas pouquíssimas universidades no Brasil, a exemplo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem e oferece uma linha hermenêutica da leitura da literatura, da filosofia, da gramática, que é uma outra leitura mais orgânica, mais essencial. E essa é a minha formação nessa linha, que, ao meu ver, é infinitamente superior a qualquer tipo de método historiográfico. Para vocês que estão entendendo, seria mais ou menos você comparar o DEVAP com uma teologia sistemática qualquer, né? Você vai na teologia sistemática, tem lá muito conhecimento, dogmas, conceitos, etc., mas não traz aquele conhecimento para explicá-lo como aquilo é um evento dentro do homem. Então, esse nosso curso tem essa linha hermenêutica filosófica, tá? Esse novo curso. Então, assim, como a maioria das pessoas nunca se depararam com os temas que nós vamos tratar no novo curso, nós não sabemos como vai se desenvolver isso. Então, eu tenho que ir lentamente, passo a passo, sempre garantindo que vocês estão compreendendo. Afinal, se vamos estudar hermenêutica, né? A hermenêutica exige o quê? Compreensão. Se não tem compreensão, não tem hermenêutica, porque a hermenêutica é o espírito da compreensão do homem, é o espírito humano que compreende, né? É a leitura de mundo que ele faz de si mesmo, dessa relação homem e o cosmo, enfim. Então, nós vamos lentamente, passo a passo, procurando garantir que todos compreendam. Tá bom? Vamos estudar um pouco de leitura,
de interpretação, quero dividir com vocês um pouco da minha experiência. Como é que eu leio, por exemplo? Então, eu acredito que se eu pegar um livro que eu nunca tenha lido, né, exceto se for um livro já da minha área, que eu já li outros livros afins, mas se for um livro com o qual eu nunca me deparei, talvez um tema novo, enquanto alguém lê o livro em 2 semanas, eu leio ele em 6 meses. Né? Mas também nunca leio um livro só. Eu sempre estou lendo 5, 6 livros, todos de uma vez. Então, eu não consigo ler mais que um capítulo e então dar o prazo de uma semana para talvez entrar no segundo capítulo do livro inédito para mim. Porque eu tenho que ler e eu tenho que apreender aquilo, eu tenho que ruminar aquilo. Aquilo tem que fazer parte de mim, do meu entendimento, do meu vocabulário, da minha vida. E isso, então, é lento, né? Então, vamos estudar um pouco de leitura. Eu vou compartilhar com vocês os níveis de leitura. São vários níveis, mas basicamente 4 níveis de leitura. Então, assim, eu acredito que vai ser muito útil para aqueles que desejam crescer um pouco mais intelectualmente falando, tá bom? Crescer um pouco mais na questão da organização do pensamento, do discurso, da leitura, da compreensão. Então, tão logo acabarmos esse curso, Querigma, dentro de algumas semanas, acredito que logo imediatamente, talvez uma semana, 2, a gente já comece efetivamente o nosso curso.